Evangelho, terça-feira da sexta semana do Tempo Comum, hoje memória de São Cirilo, monge, e São Metódio, bispo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos tinham se esquecido de levar os pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouves. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus então perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da sexta semana do Tempo Comum, hoje memória de São Cirilo, monge, e São Metódio, bispo, copatronos da Europa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de continuarmos meditando o 8º capítulo do Evangelho de São Marcos. E, por um instante, a situação de hoje no Evangelho chega a ser engraçada, porque os discípulos tinham levado apenas um pão para a viagem. Bom, isso em si já é um problema, né? Imaginemos que não seja um pão bem grandão, né? Ademais, 12 homens para comerem um pão, não é que tem uma abundância de comida, né? A situação é bem limitada. Mas o Senhor introduz com os discípulos um tema a respeito da fé e da atitude com a qual se olha o mistério de Deus e se enfrenta a verdade anunciada no Evangelho. A gente não pode ignorar que já tivemos a oportunidade, aliás, já tivemos a oportunidade de meditarmos sobre a figura de Herodes e também de meditarmos sobre a figura dos fariseus. E dessa forma, compreendemos um pouco mais a introdução que Jesus faz a respeito a introdução que é feita por Marcos a respeito do discurso de Jesus. Como sabemos, o Senhor, quando estava recolhido com os discípulos, em algum momento mais reservado, retomava temas anteriores ou momentos anteriores e explicava, partilhava com eles aquilo que nós hoje diríamos um aprofundamento. Então, tivemos o testemunho de Herodes e falávamos a respeito da falta de fé do coração de Herodes, da resistência de perceber o que é de Deus, mas de não escolher para si o que é de Deus. E, nesses últimos dias, olhando o testemunho dado pelos fariseus, que inclusive impõem a Jesus a exigência de manifestar um sinal, nós vemos outra vez a falta de fé, a incredulidade. Como falávamos ontem, os discípulos não aceitam, ou melhor, os fariseus não aceitam aquilo que Deus realiza, mas eles impõem uma condição para que Deus se manifeste. E daí lembrávamos, inclusive, a passagem relacionada aos gadarenos, quando eles pedem que o Senhor saia, e na verdade o Senhor envia no meio deles aquele homem que foi liberto das garras do inimigo infernal, e através dele a fé começa a crescer no meio do povo. Em relação a Herodes e em relação aos fariseus, nós temos as duas realidades. Aqueles que veem os sinais de Deus, percebem que são sinais que dizem respeito à vida, um chamado de conversão para a própria vida, mas não acolhem. E a outra realidade, aqueles que
não querem reconhecer como vindo de Deus o que é de Deus. Jesus está falando sobre esse fermento. Entretanto, os discípulos se preocupam em relação aos pães e o Senhor os adverte, falando a respeito do milagre dos pães. Ali a gente tem uma resposta que se aplica às duas realidades. A primeira, eu não estou falando dos pães porque, bom, se fosse a questão do pão, né? Depois dessa multiplicação não era para ter preocupação sobre faltar o pão da mesa. Mas a referência aos milagres não é simplesmente uma referência à materialidade do pão. Se a gente pensa só nisso, a gente se equivoca. Porque nos dois milagres o Senhor estava nutrindo o povo com o pão da palavra, como bem sabemos. No primeiro milagre, fica bem marcado com evidência que o Senhor, e nós partilhamos sobre isso já numa meditação, que o Senhor oferece primeiro o alimento da alma. O Senhor oferece para eles o pão do céu. Né? A palavra de Deus, né? O pão do céu, depois nós vamos associar a Cristo na Eucaristia. Mas falávamos da imagem do novo Moisés, que no deserto oferece a palavra de Deus como pão de vida para o povo, nutre a fome, o povo que tem fome de Deus, ou seja, da multidão amorfa, porque ali tem aqueles que são da casa de Israel e aqueles que não são da casa de Israel, todos se unem no mesmo pão, no anúncio do Evangelho. Né? Então, é na oferta do Senhor que entrega a palavra viva que se forma o povo. O rebanho se forma em torno do pastor que alimenta o povo com a palavra viva. Então essa é a imagem que aparece na primeira citação de Jesus. Na segunda citação do Senhor, daí a gente vê as 12 tribos, a imagem dos 12 cestos, né? E depois na segunda citação, para que o povo, o Senhor teve compaixão para que o povo não desfalecesse. Ele nutre o povo e cuida do povo de maneira que possam perseverar. E aí são 7 cestos, a imagem do setenário, né? Dos sacramentos, dos dons que o Senhor oferece para a perseverança do povo, os dons do Espírito Santo. Então o Senhor não apenas, pela palavra, une em um único povo, une nas 12 colunas dos apóstolos, numa só igreja, num só rebanho, por meio da sua palavra, por meio do Evangelho. Mas o Senhor também nutre, através dos sacramentos, a perseverança, e por meio da palavra entregue em favor da perseverança do povo, para que em fidelidade caminhe. Então aqui, agora a gente inverte a imagem dos fariseus e de Herodes, né? Para que, vendo, caminhe e não faça como Herodes, vendo, compreenda e rejeite, né? E que aceite a fé viva e dessa forma possa cumprir em plenitude a palavra. Pois o Senhor veio para dar pleno cumprimento. A gente aproveita para recuperar o Evangelho desse domingo. E aqui a imagem dos fariseus, né? Então a citação dos 2 milagres não é somente para fazer referência ao fato de que pão material não é um problema. Mas Marcos coloca essas 2 significativas e importantes referências a respeito da palavra de Deus na nossa vida, a respeito da boa nova do Evangelho na nossa vida. Cristo é o pastor que unifica o povo pela pregação do Evangelho. E na abundância o alimenta e restam 12 colunas, né, que sustentam esse povo. E da mesma forma ele nutre o povo para que persevere até o fim e não pereça pelo caminho, não pereça no deserto. E dessa forma ele oferece os dons do Espírito Santo, ele oferece os sacramentos da igreja a fim de que esse povo possa perseverar até o fim. Ele se faz alimento pelo seu povo durante o caminho de perseverança à pátria celeste, a Jerusalém celeste. Olha que maravilha. E hoje a igreja celebra esses 2 irmãos, Cirilo e Metódio, que receberam uma grande missão, a missão de transmitir o Evangelho aos povos eslavos. Então a grande marca na história de Cirilo e Metódio, além da aliança de sangue familiar entre eles, um segue o caminho
da vida monástica, e o seu irmão mais adiante vai acabar seguindo a vida eclesiástica, enfim, é feito bispo, sendo feito bispo. Antes ele também abraçara a vida monástica, mas a igreja lhe confia um cargo, uma responsabilidade ainda maior, e eles, a grande contribuição que a gente pode falar assim rapidamente sobre eles, João Paulo II escreve muito a respeito dos dois, e nós temos muito material, como no I-Liturgia hoje, aparece uma explicação bem longa com vários momentos da história da vida dos dois irmãos. E eles foram os grandes tradutores, ou melhor, eles trouxeram o anúncio do Evangelho e os ensinamentos dos padres da igreja e os documentos da fé verdadeira da igreja, porque estamos num período em que já havíamos passado através de muitas heresias, e eles traduziram para as línguas eslavas, e dessa forma, através do Evangelho, criaram um novo alfabeto que recolhia, através do siríaco, todas as tradições linguísticas daqueles povos do leste europeu, hoje chamados de povos eslavos, de maneira que pudessem ter a palavra de Deus em sua própria língua. O ensinamento dos padres da igreja em sua própria língua, especialmente os padres do deserto, os monges do deserto, estamos no 800 e pouquinho, né? Então, no século. E também os demais documentos que confirmavam a fé contra as heresias que até aquele momento já haviam por diversas vezes se levantado em muitos momentos do Império Bizantino. Que grande trabalho do coração desses homens, que foram, ao mesmo tempo, parte nessas colunas que o Senhor colocou firmes para sustentar a sua santa igreja, e ofereceram a palavra e o ensinamento da palavra de Deus ao povo, o ensinamento ortodoxo da palavra de Deus, ou seja, da verdadeira fé apostólica, mas ao mesmo tempo cuidaram de traduzir e de acompanhar como pastores e como homens orantes o povo, a fim de que perseverassem na fé e nenhuma ovelha viesse a se perder. Oh, meu irmão e minha irmã, que grande tesouro! Peçamos a intercessão de São Cirilo e São Metódio pela nossa Europa nos nossos dias. Peçamos a intercessão de São Cirilo e São Metódio para que nós possamos ter um coração aberto à escuta da palavra de Deus, para que nós possamos ter um coração capaz de dizer sim à palavra e que o nosso sim seja sim, e um não ao fermento dos fariseus e de Herodes, ou seja, um não a tudo aquilo que no nosso coração é nosso e nos leva a declinar do que é de Deus, como acontecia na vida de Herodes e na vida dos fariseus, e que para essa realidade do nosso pecado e da nossa resistência à inspiração de Deus, o nosso não seja não. Não queremos isso, eu não quero isso na minha vida, Senhor. E que o nosso sim seja sim para a palavra do Senhor, a fim de que possamos caminhar firmes na fé. Por isso peçamos a intercessão de São Cirilo e São Metódio, que se levantam no céu por nós, se levantam no céu intercedendo para que os filhos da igreja não precipitem nas heresias, para que se abram à ação do Espírito Santo, a fim de que a palavra de Deus gere frutos em nós, e frutos em abundância. Vem em nosso socorro para que, em meio ao vale de lágrimas, possamos perseverar e juntos, em comunhão, assim como aqueles dois irmãos eram um só coração, possamos também nós, unidos pelo Espírito Santo, nós que somos muitos, sermos um só coração em Cristo Jesus. E possamos assim perseverar até o último dia de nossas vidas e termos ao lado deles a alegria de estarmos juntos nos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Cirilo e São Metódio, pela intercessão de todos os santos e santas de Deus, eslavos, e dentre eles, olha aí, Santa Faustina Kowalska. Outro mais, São Maximiliano Kolbe. Todos eles
santos da nossa querida Polônia, santos de tradição eslava. Vê, meus irmãos, quanto tesouro de Deus veio até nós e passou lá atrás, no 9º século, pela mão desses dois irmãos que souberam amar a Deus de todo o coração. Quantos tesouros o futuro não recolherá da obra, da graça de Deus, né? Pela entrega do teu coração a Ele hoje. Renova a tua entrega de coração a Ele. Porque assim como através de São Cirilo e São Metódio, tantos corações se transformaram tesouros de amor por centenas e milhares de filhos da Igreja, também pela tua entrega, centenas de corações se tornarão, ao longo da história, um tesouro de amor para gerações e nas gerações que virão. Porque o nosso Deus é soberano sobre o tempo e sobre a história. Ele é Senhor do universo, do ontem, do hoje e de amanhã. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de todos os santos e santas de Deus, especialmente São Cirilo e São Metódio e todos os santos eslavos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Czestochowa, rogai por nós.